Hoje é dia da gente falar de uma teoria que entra ali no rol do conceito de efeitos a longo prazo. Ela é famosérrima, importantíssima e se chama Agenda Setting ou agendamento para os íntimos. Eu sou Manu Mairim e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Vou começar já falando as diferenças entre o velho e o novo paradigma, que são aí as teorias dos efeitos limitados e as teorias dos efeitos a longo prazo. Atenção! Deixam de se estudar casos singulares, sobretudo campanhas. Vocês lembram dos primeiros vídeos que a gente falava de como aquelas teorias estavam estudando basicamente campanhas políticas e tudo mais no começo do século XX e de como os resultados tinham relação direta com isso. Então agora, quando você está falando dos efeitos a longo prazo, você não está mais estudando contextos específicos, né? Você passa a uma cobertura global de todo o sistema da mídia de massa. Deixam de se extrair dados, essencialmente, de entrevistas feitas ao público para se passar a metodologias integradas e complexas. E deixam de se observar e avaliar as mudanças de atitude e de opinião para se passar a reconstrução do processo pelo qual o indivíduo modifica sua própria representação da realidade social. Ou seja, a gente está falando aqui de algo mais estável, não está tratando de coisas relacionadas a mudanças momentâneas. São efeitos cumulativos e são sedimentados no tempo. E essas definições elas foram feitas por Noel Neumann, não sei pronunciar, com citação no livro do Mauro Wolff, que eu sempre falo aqui, nesse livro aqui. Lá nos primeiros vídeos, como eu disse, a gente falou como muitas das teorias iniciais da comunicação, elas foram feitas com base em campanhas, muitas vezes políticas, e por algum tempo as coisas realmente continuaram assim. Aliás, se você não viu os primeiros vídeos de teorias da comunicação, a gente já tá chegando ao final dessa série de teorias da comunicação. Algumas outras coisas vão ficar faltando ser abordadas, mas eu vou tentar trazer dentro de outras temáticas, né? Vou começar novas séries de comunicação e aí dentro dessas temáticas vão surgir também teorias. Mas enfim, se você não viu a série, outros vídeos da série, vou deixar o card aqui em cima e aí é só clicar, você vai chegar lá na nossa playlist de comunicação. Agora, com as teorias dos efeitos a longo prazo, fica mais claro que não é só durante as campanhas, mas principalmente no período entre elas, que os mass media, né, a mídia de massa, fornece perspectivas, modelam as imagens dos candidatos e dos partidos, ajudam a promover os temas sobre os quais a campanha vai tratar e definem a atmosfera específica e a área de relevância e de reatividade que assinala cada competição eleitoral. Ou seja, a mídia de massa, ela prepara o terreno muito tempo antes até da gente conhecer os candidatos, da gente estar pensando nisso. E muitas vezes essa preparação do terreno não é feita de maneira tão clara. E também é importante pensar que muito do que a gente sabe sobre política é aprendido em segunda ou até em terceira mão a partir de uma análise, uma escolha feitas por essas empresas de mídia, por esses meios de comunicação de massa. Nessa nova relação dos efeitos a longo prazo, são três características da mídia de massa que são muito importantes. A acumulação, ou seja, a gente está falando de processos de longo prazo, esse processo que cada dia uma nova informação vai chegando, uma nova coisa vai chegando e você vai acumulando aquilo, a gente não está mais, como eu disse, tratando de contextos específicos. A consonância, então as coisas estão sendo trabalhadas de maneira interligada, um assunto conversa com o outro, e a onipresença. Dito mais ou menos o que são os efeitos a longo prazo, a gente vai falar agora da teoria de hoje, que é o tal do Agenda Setting. Em resumo, o que essa teoria está afirmando é, quando a gente lê jornal, quando a gente vê TV ou outros meios de informação, a gente sabe só aquilo que foi selecionado para ser mostrado pra gente e a gente ignora o que não foi selecionado. Então, meio que assim, se não passou na TV, não existiu. Lembrando que a gente está falando aqui de uma teoria que surgiu no momento que você não tem internet para todo mundo. Mas, de alguma forma, esse conceito faz sentido hoje em dia, porque as mídias de massa, elas ainda exercem muito poder no que vira mídia, vira notícia, né? E principalmente as mídias tradicionais, como, por exemplo, a TV. Elas exercem um grande poder no que vira notícia, no que a gente vai estar comentando por aí e também no que vai passar batido. Então, se grandes portais, por exemplo, vão dar visibilidade a um determinado tema, aquilo vai virar assunto e vai ser debatido. Se os grandes portais, trazendo para o contexto da internet, não abordam determinado tema, é mais fácil dele sumir. E aí, eu destaco um trecho importante do livro que diz assim: a hipótese do Agenda Setting não defende que os mass media pretendam persuadir. As mídias de massa, descrevendo e precisando a realidade exterior, apresentam ao público uma lista daquilo sobre o que é necessário ter uma opinião e discutir.
O pressuposto fundamental do Agenda Setting é que a compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida por empréstimo pelos mass media. Então não é necessariamente que a mídia vai dizer pra gente como pensar, mas sim ela vai dar os caminhos pra ajudar a definir em que a gente vai pensar e sobre o que a gente vai estar falando. Um outro trecho importantíssimo do livro diz também: a capacidade de redação da agenda das eleições é a capacidade para estabelecer o contexto em que os candidatos são avaliados. Insistindo dia após dia no tema do desemprego, enquanto omitem o da integração racial, os mass media colocam o desemprego no vértice da agenda de campanha e relegam ao último lugar a integração racial. O efeito pode ser decisivo. Uma eleição disputada com base no tema do desemprego será muito diferente de uma disputa com base no tema da integração. Em alguns casos, o resultado final pode até ser diferente. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nas últimas eleições, que me parece, olhando, vendo da forma como a gente acompanhou e principalmente também lendo trabalhos, pesquisando sobre o tema, que o grande assunto era o quê? Corrupção. A gente estava ali falando de Lava Jato o tempo inteiro, o grande assunto em qualquer lugar da mídia era corrupção. Então, os assuntos que os candidatos eram questionados e tudo mais era o quê? Corrupção. Ninguém falava de qualquer outras coisas. Então, você abriu o caminho para um candidato que, ao menos na sua declaração, falava mundos e fundos contra a corrupção, mas é completamente contra qualquer direito do ser humano. Mas isso não era abordado, isso não era tema, quem se importa com isso? E isso, assim, não exatamente no momento da eleição, mas é o que essa teoria diz, em todo o processo até chegar naquele dia. Às vezes não importa muito o que exatamente vai ser dito no debate, até porque tem candidato que nem vai em debate. Não importa muito o que vai ser dito naquele debate, mas todo o processo que foi construído entre as eleições que vai definir qual o assunto que é importante para aquele candidato usar nos seus discursos, por exemplo. Então isso é muito importante e interessante da gente prestar atenção, por exemplo, quando a gente está vendo TV agora, que muitos dos assuntos que estão acontecendo já são terrenos que estão sendo plantados para uma eleição em 2022. Isso que eu tô falando só de eleição aqui, tá? Finalizando o vídeo, existe um impacto direto sobre os destinatários que se configura segundo dois níveis. A ordem do dia dos temas são os assuntos e problemas presentes na agenda da mídia de massa e a hierarquia de importância e de prioridade segundo a qual esses elementos estão dispostos na ordem do dia. Então a mídia vai definir o que vai estar sendo dito, o que, como eu disse, né, qual é o assunto do dia e a ordem de relevância dentre todos esses assuntos do dia. O que ganha mais destaque na mídia vai acabar sendo o que ganha mais destaque na nossa vida. E aí, para dar um último exemplo também do nosso dia a dia, coisas que estão acontecendo nos últimos meses, vocês se lembram, imagino eu, da fatídica reunião do dia 22 de julho com o presidente e todos os seus ministros, enfim, que o vídeo foi transmitido e tudo mais, falou nisso por muito tempo, se fala nisso até hoje, porque muitas das coisas que foram ditas ali são bem problemáticas. E ali foi dito, a gente estava já no momento de pandemia do coronavírus, e Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, disse naquela ocasião, e para você ver como que os políticos e quem está no poder sabe exatamente como funciona o agendamento dentro da mídia, Ricardo Salles disse: vamos aproveitar que está rolando uma pandemia de coronavírus e só se fala nisso, então, ou seja, essa é a ordem do dia, essa é a pauta do dia, e vamos aprovar aquelas medidas que são assim um pouco impopulares, que se a gente aprovar em outro momento vai dar um quiprocó, vai dar um bafafá, vai se falar só nisso. Vamos aprovar agora, vamos passar essa boiada agora que ninguém vai ver, ninguém vai falar nada. Ou seja, ele sabe como funciona e aí cabe também à própria mídia fazer, enfim, essa autoanálise de o quanto você está focado num determinado tema e abre espaço para que outras coisas aconteçam sem que entrem na ordem do dia. Então é muito interessante pensar nisso, pensar que tem aquilo que a gente está vendo na mídia, que é importantíssimo para a gente prestar atenção, mas entender que aquilo faz parte de um agendamento e que por trás tem tantas outras coisas acontecendo que podem ser de maior ou menor importância dependendo do ponto de vista e não entraram nesse agendamento. E se entraram dentro do agendamento, você tem uma hierarquização dos temas. Enfim, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, a gente meio que tá chegando ali no final do que eu vou tratar nas teorias da comunicação, o que não significa que as teorias são só essas que foram abordadas, mas abordamos as principais. E faltam mais 2 vídeos pra gente encerrar essa sequência, mas eu vou continuar sempre uma vez por semana trazendo vídeos relacionados à comunicação.
Então vamos falar de redação, vamos falar de pautas do momento, vamos falar de história da comunicação, enfim. Basicamente o quê? Peguei as ementas da faculdade e vou trazer pra cá na maneira resumida, tá? Pra gente debater, porque, como estamos dizendo, é muito importante a gente entender cada vez mais como funciona a mídia, porque ela cada vez mais é uma arma que está sendo usada. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo de como ela é usada. Então a gente tem que estar muito atento. Então meu objetivo é sempre aqui fazer um vídeo falando de filmes, séries e tal, daquela pegada que a gente gosta, e um outro vídeo na mesma semana falando sobre algum assunto da comunicação. Então em breve a gente vai ter aí mais esses 2 vídeos de teoria, se algo mudar, aviso pra vocês. Enquanto isso, por favor, curtam, comentem, compartilhem, vejam, vou deixar a playlist de comunicação também aqui na descrição para vocês poderem acompanhar as outras teorias. Tem muita gente que já veio tirar dúvidas, eu tô achando muito interessante, porque como eu digo em todo vídeo, eu também tô aprendendo várias dessas coisas. A do Agenda Setting eu já lembrava mais fácil, porque além dela continuar servindo muito na atualidade, ela, enfim, o próprio nome já te leva pro que ela quer dizer e tal. Mas muitas teorias eu realmente tive que relembrar, e quando alguém me faz pergunta eu vou lá catar de novo nos papéis, então pra mim tá sendo muito importante também. Enfim, é isso, muito obrigada pela companhia, então comentem, dê um joinha, alguma coisa aí pra dar negócio de engajamento, ok? Beijo, até o próximo vídeo.